Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Minas de hoje. O nosso convidado, Marcelo Aro, pré-candidato ao Senado pelo governo, por Minas Gerais, digamos assim. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Carol. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Te pergunto, já foi vereador, deputado federal por 2 mandatos, esteve ali à frente da Casa Civil, também da Secretaria de Estado. Por que agora ser pré-candidato ao Senado? Carol, eu amo política. Eu amo cuidar daquilo que é de interesse coletivo. E eu sinto que Deus me deu muitos dons e muitos talentos. E eu preciso retribuir esses dons e talentos que eu tenho, sendo útil para o outro, sendo útil para o próximo. E o que me move na política é realmente saber que através das nossas atitudes a gente consegue solucionar problemas coletivos. Então é isso que eu quero fazer no Senado Federal. Eu já fui vereador, como você disse, já fui deputado, secretário de Estado e agora eu sinto que é necessário dar um passo maior. Porque Deus me deu esses talentos, Deus me deu esses dons, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso colocar isso a serviço do próximo. E eu sinto que hoje o Senado Federal precisa de um senador que tenha esse olhar que eu tenho para resolver o problema das pessoas, um senador que esteja conectado com a realidade do povo, que sabe dos problemas e que tem soluções. Então hoje, Carol, eu conheço a realidade dos 4 cantos do nosso estado. Eu sei qual é a necessidade do povo do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, eu sei o que o povo do sul de Minas precisa, eu sei quais são as demandas e eu sei que tem dinheiro para isso. E o dinheiro está na União, está no governo federal. E nós precisamos de um senador que tenha habilidade e competência para pegar esse recurso lá na União e trazer aqui para o Estado. E eu estou preparado para fazer isso. Agora, a Câmara dos Deputados ela é diferente do Senado. O que dentro da sua trajetória que o senhor acha que te deixa preparado para o Senado? Olha, Carol, eu também, como você sabe, além de jornalista, eu sou advogado e o meu mestrado é em Direito Constitucional. Então, eu passei uma vida estudando a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a teoria geral do Estado. E há uma diferença muito grande entre Câmara Federal e Senado Federal. A Câmara Federal, ela representa a população, ela representa todos. Tanto é que Minas tem 53 deputados e vários estados têm menos do que Minas Gerais, né? Tem estado com 9 deputados federais. Já senador não. Todo estado, todo ente federativo, unidade federativa do Brasil tem 3 senadores. Então o senador, ele representa o interesse do estado de origem dele. Esse é o grande diferencial. O senador, ele não representa a população, ele representa o Estado, o interesse do Estado. E eu me preparei para isso. Eu quero representar Minas Gerais. Eu quero fazer Minas Gerais dar certo. E Minas Gerais não vai dar certo se a gente não tiver um senador alinhado com os problemas da nossa população e que saiba dar solução para esses problemas. E é por isso, então, que eu lancei essa nossa pré-candidatura para o Senado Federal. Agora, me conta uma coisa. O senhor é o pré-candidato do governador? Olha, eu acredito que sim, né? Ele que tem que falar sobre isso. Em todas as entrevistas, ele sempre deixou muito claro que me apoia para o Senado Federal. Isso me deixa muito feliz, até porque ele também conta com o meu apoio para o governo. Acho o Matheus muito preparado, muito competente, entende máquina pública como poucos. E, de fato, eu acredito que nós precisamos de um governador no perfil dele, um governador que esteja preocupado em realizar, em fazer e que não faça loucuras, né? Minas Gerais já foi, Carol, muito castigado nos últimos tempos. Infelizmente, nós tivemos governos que não tinham nem um pouco de responsabilidade com o futuro do nosso estado. Então, gastava-se de maneira desproporcional, sem pensar no amanhã, e hoje nós estamos pagando o pato disso. Então, eu acredito que o governador Matheus Simões ele tem competências e condições para deixar o Estado no lugar que ele precisa. Agora, nós mineiros, o senhor disse aí um pouco sobre isso, sobre conhecer um pouco as necessidades dos mineiros, e nós mineiros também gostamos de cobrar resultados concretos, né? O que dentro da sua trajetória o senhor acredita já ter deixado como legado para que possa te colocar aí à frente nessa pré-candidatura ao Senado, em vista de cobranças concretas que os próprios mineiros possam vir a fazer? Claro. Carol, eu poderia aqui, ficaríamos certamente dias aqui para eu falar de toda a minha trajetória, né? Como eu disse para você, eu fui vereador da capital, em Belo Horizonte, fui deputado federal 8 anos, secretário da Casa Civil e secretário de governo. Nós vamos falar da última posição que eu tive, por causa do tempo aqui, vamos falar como secretário de governo.
Como secretário de governo, Carol, eu tenho entregas nos 853 municípios mineiros. Qualquer município que você falar aí, eu te falo uma entrega nossa, algo que a gente realmente atendeu a população, pois era a demanda principal daquela cidade. Eu conversei com todos os prefeitos mineiros. Eu escutei, por exemplo, do prefeito de Guarani, ele relatando e chorando para mim que teve um incêndio criminoso que queimou todas as ambulâncias, todos os carros de saúde que tinha na prefeitura. E nós conseguimos enviar todos os veículos, 0 quilômetro para ele, para fazer o transporte do paciente, por exemplo, que precisa fazer uma hemodiálise. Nós salvamos vidas. Eu poderia te falar aqui de Sete Lagoas, quando estava lá na cidade, uma mãe com uma criança de colo virou para mim e falou: não tenho onde deixar a minha filha, falta creche em Sete Lagoas. Fui no prefeito, o prefeito falou: é o maior problema da história de Sete Lagoas. A gente nunca conseguiu zerar a fila das creches aqui. Eu falei: quantas creches precisam para a gente zerar a fila? 2 creches. Nós mandamos 2 creches para Sete Lagoas. Ou poderia falar do Norte Minas, lá da Elbe Brandão, Nova Porteirinha, que tinha um posto de saúde em condições completamente precárias para atender a população. Me levou lá e falou assim: é aqui que meu povo é atendido. E eu falei: não, Elbe, nós vamos mudar isso. E nós construímos lá, vamos construir a primeira unidade básica de saúde de Nova Porteirinha. Isso é transformar vidas. Então, nos 853 municípios, Carol, nós temos entrega, mas poderia te falar também que foi através de uma política pública que a gente colocou em Minas Gerais, que Minas Gerais é o único estado do Brasil a fazer o teste do pezinho ampliado. Em qualquer lugar do Brasil, só detecta 6 doenças o teste do pezinho. Em Minas, nós detectamos mais de 60 doenças, né, no teste do pezinho ampliado. O que isso significa? Significa que nós estamos salvando milhares de vidas por mês em Minas Gerais. A criança que nasce no Rio não tem teste pezinho ampliado, a que nasce em São Paulo não tem, mas a que nasce em Minas Gerais tem, fruto do nosso trabalho, né, de uma entrega nossa aqui. Então eu poderia aqui, sem sombra de dúvidas, Carol, passar o dia falando de tudo aquilo que a gente fez por Minas Gerais e pelo povo mineiro. E eu não vou deixar de falar, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o teste do pezinho, porque eu sei que o senhor teve grande participação em todo esse movimento, mas voltando aqui um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre política, sobre as necessidades dos mineiros, a gente está num momento de muita polarização política, né? Qual o papel de um senador? Criar pontes ou defender um lado político? Olha só, Carol, eu falei para você que a essência do Senado, quem é senador tem que defender o ente federativo que ele representa, tá? Então, cada estado tem 3. Então, qual que é a função do senador lá? É defender o estado dele. E o que é defender o estado? É resolver os problemas que tem no estado dele. E eu quero resolver isso de maneira propositiva. Então, Carol, pode ter certeza que eu, eleito senador, eu vou participar da comissão de orçamento, nós vamos fazer emendas no orçamento federal para que a gente traga mais recursos para cá. É inadmissível nós pensarmos que de todos os impostos que os mineiros pagam para Brasília, para o governo federal, só volta para Minas Gerais 40%. 60% dos impostos que nós pagamos vão para outros estados. E por que isso? Minas não tem necessidade? Claro que tem. Minas tem muitas demandas, mas falta articulação política e trabalho para que a gente pegue esse dinheiro que é de Minas e devolva para o povo mineiro. Agora eu vou pegar gancho numa frase que eu ouvi o senhor dizer, que a política precisa melhorar a vida das pessoas. Entre aspas, uma frase do senhor. O que o senhor acha que ainda falta, precisamente em Minas Gerais, para avançar ainda mais? Cada lugar tem uma necessidade diferente, Carol. E aí depende da região, depende da cidade, depende da pessoa que nós estamos falando. Se eu te perguntar, Carol, o que você precisa do Estado? O que você me responderia? Você vai ter a sua demanda. Talvez a sua, pela sua realidade social, seja segurança pública. Então nós precisamos melhorar a segurança pública ou não. Talvez você me fale: Marcelo, meu filho estuda numa escola estadual aqui, precária, que precisa de mais investimento. Nós temos que mandar investimento. Isso é resolver o problema das pessoas. Em cada local é uma demanda diferente, para cada pessoa é uma demanda diferente. E hoje a política ela é muito cobrada por resultados, né? O que o eleitor pode cobrar do Marcelo Aro daqui a 8 anos, por exemplo, caso o senhor seja eleito senador? Em primeiro lugar, coerência. Né? Então, toda a minha trajetória política mostrou coerência. Eu sei o porquê que eu quero ser senador e o que eu irei entregar como senador e o que eu estou propondo aqui na pré-campanha e vou propor na campanha, eles podem me cobrar que eu realizarei. E eu digo que eu tenho 3 grandes metas como senador da República, Carol. O primeiro
eu quero, de fato, ser um senador municipalista. Ou seja, podem me cobrar, levar recurso para os municípios mineiros, mais do que está vindo hoje. Essa vai ser a minha primeira função. Como eu disse para você, quando eu falo levar mais recursos, eu estou falando em resolver problemas, mas problema real. Eu não estou falando problema hipotético, eu não estou falando de internet, eu estou falando problema real da vida das pessoas. Essa é a minha primeira grande função enquanto senador. A segunda, eu quero fazer no Brasil o que eu já fiz em Minas Gerais para as pessoas com deficiência e doenças raras. Ou seja, políticas públicas que elas sejam beneficiadas. Como, por exemplo, eu, enquanto secretário de governo, mandei em um ano para as APAES de Minas Gerais 150 milhões de reais. Maior orçamento que as APAES já viram vindo do governo do estado. O maior orçamento até então tinha sido 5 milhões de reais. Nós mandamos 150. E agora eu quero que no Brasil nós tenhamos uma rúbrica específica para as APAES, né? Então, que no nosso orçamento esteja lá uma rúbrica específica para atender as APAES de todo o Brasil. Eu quero implantar o teste do pezinho ampliado em todo o Brasil, o cordão do doente raro em todo o Brasil, o estatuto da pessoa com doença rara em todo o Brasil. E como senador, eu vou representar essas pessoas. E por fim, terceiro grande objetivo meu enquanto senador é colocar um freio no avanço do poder judiciário sobre o poder legislativo e executivo. Ninguém aguenta mais os desmandos do Poder Judiciário. Ninguém aguenta mais abrir o jornal e ver manchetes de ministros do Supremo Tribunal Federal recebendo contratos milionários. Isso ninguém, seja de esquerda, seja de direita, ninguém admite isso, ninguém concorda com isso. E quem que tem responsabilidade constitucional de colocar um freio nisso que está acontecendo? O Senado Federal. E eu estou preparado para fazer esse enfrentamento, Carol. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o teste do pezinho e sobre a conexão da sua luta por essa ampliação do teste, né? E na luta pelas pessoas, pelas crianças com doenças raras. É rapidinho, nós voltamos já já. Marcelo Aro continua nessa conversa com a gente. Você não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Minas, hoje recebendo Marcelo Aro, pré-candidato ao Senado. Bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar aqui esse segundo bloco. Marcelo, muita gente conhece o político Marcelo Aro, mas eu acho que nem todo mundo conhece o pai da Maria. Pai da... Posso falar Mariazinha? Pode, claro que pode. Da Mariazinha, porque eu já me sinto íntima de Mariazinha. Foi o nascimento dela que mudou muito da sua trajetória política também, das suas lutas de vida, inclusive relacionada ao teste do pezinho? Claro, a chegada da Maria, ela é um divisor de águas na minha vida, né, Carol? Tem o Marcelo antes da Maria e o Marcelo depois da Maria. Maria que me ensinou que é o amor verdadeiro, o amor gratuito, sabe? O amor que nada espera. Eu costumo falar para as pessoas, falo inclusive para os meus filhos, né? Eu falo, olha, o papai ama a todos, mas a Maria de maneira especial. E por que o amor que eu tenho pela Maria é especial? Porque o amor que eu tenho pela Gabriela, eu amo ela, mas eu também, minha outra filha, né? Eu falo, Gabriela é minha filha de 12 anos. Eu amo ela, mas eu espero que ela também me ame. Né? Eu cuido dela, mas eu também espero, no fundo, que um dia ela cuide de mim quando eu estiver velhinho. A Maria não. A Maria é o amor que nada espera. É o amor genuíno. E né, quem conhece a minha história pessoal sabe, a Maria tem 13 anos, ela não fala, ela não anda. Ela nasceu com uma doença rara. Raríssima, ela tem deficiência cognitiva completa. Mas a Maria é o maior presente que Deus podia ter me dado. Agora, a Maria, a vida dela... Como que a vinda dela te fez lutar pelo teste do pezinho também ampliado? Na verdade, a Maria, ela me fez lutar por esta causa da pessoa com deficiência e doença rara, né? Muito mais do que uma ação específica, porque o teste do pezinho ampliado é uma das centenas de ações de políticas públicas que a gente já fez para pessoa com deficiência. E por que a Maria me trouxe para essa realidade? Quando a Maria nasceu, eu tinha uma condição financeira, minha esposa, de dar uma condição boa de vida para ela. A gente tinha condições de viajar, de pegar opiniões de médicos de outros lugares do mundo. A gente tinha condições de dar para ela as melhores medicamentos, o melhor tratamento. Mas eu me deparei com uma realidade falando assim, mas e as mães e os pais que não têm a condição financeira que nós temos? Como que eles fazem? Aí que veio essa transformação em política, em necessidade? Eu conhecia a realidade, eu não conhecia, né? Até então, para mim, era um assunto que eu só ouvia falar,
Mas aí eu fui realmente aprofundar e passei a conhecer a realidade da pessoa com doença rara no Brasil e é uma realidade muito triste. Primeiro que as crianças morrem, né, 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade. E morrem antes dos 5 anos de idade não porque elas têm que morrer, morrem porque falta política pública, falta remédio, tratamento, diagnóstico. Falta tudo. E 90% das crianças são cuidados só pela mãe, são mães solos. O pai geralmente sai de casa. Então isso vira um problema social, porque a mãe tem que passar o dia cuidando da criança, porque não tem condição de deixar ela em outro lugar e não pode trabalhar. E como não tem um pai em casa, não tem dinheiro, ela vive geralmente BPC, né, benefício de prestação continuada, ou seja, é um benefício que sequer dá para comprar o leite da criança, que muitas vezes tem que ser um leite especial, não é qualquer leite. Então, enfim, é uma situação assim completamente triste a realidade que nós vivemos, Carol. E aí, é impossível, né? Você, enquanto cristão, olhar para uma situação dessa, saber que Deus te deu dons e talentos e não querer, de alguma maneira, através do seu trabalho, transformar a vida delas. Aí você falou sobre a expectativa de vida de, normalmente, crianças que recebem diagnósticos de doença rara. Com a Maria também foi assim? Foi assim. Na verdade, o primeiro ultrassom que a gente fez, o morfológico, o médico me sugeriu que interrompesse a gravidez, né? Ele falou que, se fosse ele interromperia a gravidez, porque... segundo ele, minha filha, nem se ela, ou ela não era compatível com a vida, nas palavras dele, ou ela teria uma doença rara, ou ela teria uma deficiência física grave, mas que ele achava que ela não era compatível com a vida, então que eu deveria interromper a gravidez. Eu, obviamente, falei que não, né? Sou 100% a favor da vida e defendo a vida em todas as instâncias, em todas as circunstâncias. E aí nós decidimos, eu e minha esposa, continuar a gravidez. Depois, quando a Maria nasceu, eles falavam que ela não ia sobreviver, porque ela nasceu com 1,190 kg. Você batizou ela no hospital? Batizei ela no hospital, porque eles falavam que ela não ia sobreviver. E aí ela foi sobrevivendo, dia após dia, ficou 33 dias no CTI e depois recebeu alta. E o diagnóstico melhor que nós recebemos de uma médica amiga nossa que falou que ela ia viver no máximo 5 anos de idade. E nós decidimos viver cada dia como se o único fosse, até porque o único é. E aí, Carol, começou essa nossa batalha em prol da vida da Maria, mas o resumo dessa história é que a Maria hoje já tem 13 anos de idade. E tem muita história ainda pela frente, porque ainda tem um instituto. É isso, a Casa de Maria, a nossa fundação. A Casa de Maria, ela é uma associação, aliás, corrigindo, é uma associação que cuida das pessoas com doenças raras. Então, de maneira totalmente gratuita, a gente acolhe aquelas crianças que não têm condição de fazer um tratamento, de receber uma medicação. E lá na Casa de Maria a gente dá tudo. Qual é o apoio que vocês dão a essas crianças? Fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, todas as dimensões de tratamento, né? Toda a equipe multidisciplinar do tratamento da criança. E de onde são essas crianças e essas famílias que vocês atendem Vem de lá? tudo quanto é lugar, né? Muitas de Belo Horizonte, outras espalhadas por Minas Gerais. Tem criança que vem do Vale do Jequitinhonha, lá de Pedra Azul, anda 10 horas para chegar até Belo Horizonte. É uma organização que você falou? Associação. Uma associação. E tem apoio? De quê? Apoio para você manter a associação? Eu sou o maior benfeitor, mas sim, tem pessoas que nos ajudam, sim, a manter a Casa de Maria. E a Casa de Maria, eu falo, é um pedacinho do céu. É só quem conhece sabe a beleza que tem lá. São centenas de crianças atendidas semanalmente, como eu disse, vindo de todo o estado de Minas Gerais. Algumas, inclusive, de fora do estado, vêm para conhecer e pedir instrução e pedir um norte no tratamento. Então, enfim, é um trabalho que eu me orgulho muito e que, se Deus quiser, vai permanecer por muito tempo aí em Belo Horizonte e em Minas. Aí eu volto agora um pouquinho mais para o teste do pezinho. No bloco anterior, você falou que Minas Gerais é o único estado que tem essa ampliação do número. Foi o primeiro. É o primeiro, mas já tem em outros já, parece que Distrito Federal também agora já tem, enfim, parece que um outro estado também já copiou Minas Gerais, mas são pouquíssimos ainda. E para quem está em casa, por exemplo, que talvez não saiba a importância da ampliação desse teste, eu já ouvi o senhor falar que se salvar se uma vida for salva, já valeu a pena. Mas são milhares, Carol, são milhares. Eu posso dar um exemplo agora. Uma criança nasceu em Divinópolis. A mãe tem 17 anos, situação de vulnerabilidade total, a família. A criança nasceu uma bebê menina e foi feito o teste do pezinho ampliado. No 5º dia,
o sangue chegou no pátio da UFMG, que ele vem via SEDEX, no 8º dia, ou seja, 3 dias depois, a gente já tinha confirmado que aquela criança tinha atrofia muscular espinhal, coisa que em Divinópolis eles não faziam a mínima ideia, não tinha como saber, porque é só com uma triagem neonatal que você vê, né? A criança nasceu normal, sem problema nenhum. E aí nós vimos que ela tinha atrofia muscular espinhal, trouxemos a criança aqui para Belo Horizonte, demos todo o tratamento, a medicação que é devida quando o diagnóstico é precoce, Carol, a criança tem a possibilidade de tomar um medicamento via oral para tratar a doença. Sendo que quando ela não toma no momento do nascimento... Sequelas irreversíveis. Irreversíveis, só tem 2 remédios que paralisam a AME, o Spinraza e o Zolgensma. Um custa 3 milhões de reais, o outro custa 12 milhões de reais. Mas tem um comprimido, quando a gente descobre nos primeiros dias de vida, ela pode tomar um comprimido, que é muito mais barato, obviamente, do que esses outros 2 medicamentos. Nós demos essa medicação para a criança, resultado, ela vai ter uma vida normal. Normal. Sem nenhuma sequela. Agora... Uma criança que provavelmente iria falecer, porque a atrofia muscular espinhal é uma das doenças raras que mais mata. A criança vai perdendo a força do músculo até não conseguir mais respirar e morre asfixiada. Meu Deus. E por que a gente está falando sobre o teste do pezinho? Porque conta pra gente a sua participação política nessa luta pela ampliação em Minas Gerais. Olha, quando eu assumi a Secretaria de Estado da Casa Civil e também depois, consequentemente, a Secretaria de Estado de Governo, o governador me pediu inúmeras coisas que ele queria que eu fizesse como atribuição da minha pasta. E depois dele me falar tudo que ele queria que eu fizesse, eu falei, não, eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Ele, qual? Eu queria também cuidar das políticas públicas para as pessoas com deficiência e doenças raras. Expliquei o motivo, ele já conhece a minha história e ele autorizou. Então eu puxei para a minha secretaria essa responsabilidade, o que antes era de maneira fragmentada, você tinha um pouquinho na pasta de ação social, um pouquinho na educação, um pouquinho na saúde, eu então unifiquei as políticas públicas e nós fizemos dezenas, centenas de ações durante esse período que eu tive à frente das secretarias e uma delas foi o teste do pezinho ampliado, em parceria, obviamente, com a Secretaria de Saúde, com o secretário Fábio Baquerete. Nós fizemos o investimento necessário, foram mais de 60 milhões de reais no investimento para a triagem neonatal do teste do pezinho, mas hoje é uma realidade posta em Minas Gerais. Uma criança que nasce em Januária, no norte de Minas, ou em Extrema, no sul de Minas, todas elas vão fazer gratuitamente o teste do pezinho ampliado. E aí a sua participação. E antes da gente encerrar, né, aqui o nosso programa em Minas com Marcelo Aro, pré-candidato ao Senado, uma frase também que eu tirei de um recorte da rede social do senhor. Faça o que deves e esteja no que fazes. Faça o que deves e esteja no que fazes. O que ela representa na sua vida? Por que essa frase? Quisera eu que tivesse falado essa frase. Eu essa ouvi frase um recorte, não é minha. hein? Essa frase não é minha. Essa frase é de um bíblica? santo. Não, é de um santo. São José Maria Escrivá, que é um santo que eu sou devoto dele, um santo que me ajudou muito na minha caminhada espiritual. E ele tem essa frase que eu acho muito bonita, né? Que ele nos convida a fazer o que deve ser feito, né? Fazer o certo. Em todas as hipóteses, na nossa rotina do dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, faça o certo. Faça, execute. Você tem que trabalhar, trabalhe. Você tem que estudar, estude. Você tem que apresentar o programa, apresente o programa. Seja a sua melhor versão, né? E esteja no que faz. Ou seja, quando você estiver fazendo alguma coisa, seja a sua melhor versão, faça com excelência. Coloque todo o seu coração. É nisso que se formam grandes homens e grandes mulheres. É nas pequenas atitudes do dia a dia. É no trabalho, é isso que eu acredito. É o que vai determinar, né, o tamanho que eu serei nesse mundo. É o esforço que eu vou colocar nas atitudes do dia a dia. Eu acredito que no ordinário que a gente encontra com o extraordinário. E essa frase do São José Maria Escrivá, ela me ajudou nessa caminhada, me ajuda, continua me ajudando. E eu, assim, como esse santo nos ensina, Carol, eu busco dia a dia ser uma pessoa melhor. Claro que a gente tropeça, a gente cai, a gente erra, mas eu busco dia a dia ser uma pessoa melhor. Inclusive na política? Não tem, sobretudo na política, que é a minha vocação, meu sacerdócio. O programa Em Minas de hoje recebeu o Marcelo Aro, pré-candidato ao Senado. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Carol. Obrigado a cada um de vocês que acompanharam. Eu convido a você que está do outro lado a seguir com a gente com um pouquinho mais desse bate-papo no YouTube do Portal UAI. E a você, até o próximo programa. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Carol. Tchau, pessoal.
Estamos de volta com o programa Em Minas, agora com esse bloco exclusivo para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. O Em Minas continua conversando com Marcelo Aro, pré-candidato ao Senado. Marcelo, sobre a sua vida pública, alguma coisa dentro da sua trajetória que hoje você olharia para trás e pensaria, eu teria feito diferente? Dentro da vida política, pública? Claro, vários momentos, né? Eu olho para a minha trajetória, desde minha candidatura a vereador, depois deputado federal, enquanto também secretário da Casa Civil, secretário de governo. Certamente, em alguns momentos, eu teria mudado algumas posições minhas, algumas falas minhas. A gente vai aprendendo no dia a dia. Eu não tive ninguém para me ensinar a política dentro de casa, né? Falar, olha, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. Eu tive que ir aprendendo com as minhas próprias forças, né? Eu tive que aprender fazendo. Durante a caminhada. E quando você aprende fazendo, certamente você comete erros, né? Mas, claro, erros perdoáveis, erros que me ensinaram a ser uma pessoa melhor e, enfim, e vida que segue. E qual a decisão mais difícil que o senhor já tomou na vida pública? Olha, eu acho que a vida pública ela nos exige decisões quase que cotidianamente, né? Decisões difíceis. Por exemplo, esse momento que eu estou vivendo, né? Decidir ser pré-candidato ao Senado é uma decisão difícil, né? As pessoas, quando conversam, falam, olha, seria muito mais fácil tentar um outro cargo, fazer uma composição, enfim, mas aquilo que arde no meu coração é hoje representar Minas Gerais no Senado. Então é uma decisão difícil, mas é uma decisão que tem que ser tomada. Eu acho que a vida é feita de decisões difíceis, mas a gente, quando busca fazer aquilo que é o certo, a gente não erra, né? Ou seja, quando você está bem intencionado, quando sua intenção é reta, enfim, as coisas concorrem para o bem, né? De quem de fato tem esse coração sincero. Então, enfim, é uma luta diária, são decisões diárias difíceis. E qual conselho você daria para o Marcelo Aro, aquele de 25 anos que foi eleito vereador? Não desistir, continuar trilhando, mesmo com as pancadas, com as porradas, erguer a cabeça e ir em frente, que tem muita água para rolar. Você tem 6 filhos, né? 6. Além da Mariazinha que a gente já falou aqui. Como que os seus filhos veem a política dentro de casa? Meus filhos ainda são muito novos, né? Eu tenho a Maria, ela 13. Tem deficiência cognitiva completa, depois dela é a Gabriela com 12, né? Marcelinho e o Guigui tem 9 e 8, então eles são muito pequenos, as gêmeas são recém-nascidas. Então, assim, eles ainda não têm uma compreensão do todo, né? Mas eles sabem o que é política, eles sabem que eu trabalho para resolver o problema que é de todo mundo, né? O problema, sobretudo, das pessoas mais carentes, das mais necessitadas. E sempre que eu posso, eu levo eles comigo em alguma agenda, em algum evento, em algumas reuniões, para que eles possam ir vendo o trabalho do pai, né? E acho que eles sabem que na minha ausência eu estou fazendo algo que eu realmente acredito, né? E eu quero deixar um legado para eles e para Minas e para o Brasil. Então, eles respeitam muito e, enfim, é isso. Já tem orgulho do pai, não tem não? Mesmo eu tão acho novos, que sim. certamente, eu acho que sim. De ver toda essa movimentação, isso aí, eu não tenho dúvida. Agora, o que você espera que as pessoas, os mineiros em geral, digam sobre você daqui 20 anos, por exemplo, dessa sua trajetória política? Que o Marcelo trabalhava dia a dia para ser uma pessoa melhor. Que ele buscava fazer o que era o certo, que ele sabe para quem ele presta contas. E isso é o mais importante, né? Eu queria que as pessoas, de fato, olhassem para mim e falassem assim, olha, eu posso até divergir dele em algum tema, mas o Marcelo sabe para quem presta contas, Marcelo é uma pessoa correta e que busca fazer o bem. Agora, quem chega ali ao Senado representa, né, o estado de Minas Gerais inteiro. E como que o senhor pretende dialogar, por exemplo, com prefeitos, deputados e lideranças que às vezes não pensam politicamente como o senhor? Como sempre dialoguei, né? Com todo respeito, de maneira republicana. Ninguém é obrigado a concordar um com o outro 100%. E é difícil a gente também discordar de alguém 100%, né? Então, nós precisamos achar as convergências nas pautas que realmente há convergência e precisamos discutir quando há divergência, né? E na discussão do bem, a discussão sadia, a discussão propositiva, às vezes um convence, né? Em alguns momentos eu vou convencê-los, eles vão me convencer e é assim que eu sempre fiz na minha trajetória política, eu continuarei fazendo enquanto senador. Ok, agora para a gente encerrar esse bloco do YouTube, na visão do senhor, qual vai ser o principal desafio como pré-candidato ao Senado? O maior desafio é chegar até as pessoas.
Eu falo que se eu conseguisse botar 20 milhões de pessoas assentadas no auditório em silêncio e me dessem a possibilidade de falar 1 hora, de contar um pouco da história da minha vida e aquilo que eu já fiz e aquilo que eu me proponho a fazer no Senado, eu tenho certeza que a gente ganhava a eleição. A questão é que eu preciso chegar até elas. Então, acho que a minha maior dificuldade esse vai ser o desafio, chegar nos 20 milhões de mineiros que nós temos aí no nosso estado. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Eu desejo sorte a você na sua trajetória, tá bom? Obrigado, Carol. Obrigada pela companhia. Deus abençoe você também aí na sua caminhada. Obrigado. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, o programa Em Minas tem conversado com os pré-candidatos ao Senado por Minas Gerais. Hoje, Marcelo Aro. Obrigada pela companhia. Lembrando, a íntegra desta conversa você acompanha no jornal O Estado de Minas na próxima segunda-feira. Obrigada, pessoal, e até o próximo programa. Tchau!